Eu acho que agora nós vamos abrir para a plateia, então, para que juntos nós juntos construirmos o debate. Eu gostaria só de agradecer aqui a presença do Dr. Ivan Antonello, que ele é diretor da Faculdade de Medicina da PUC. Muito obrigada por ter comparecido ao nosso debate. Também gostaria de agradecer a diretoria do Sindicato Médico, que está aqui também. E agora eu gostaria de abrir o debate, então, para que a gente coloque em discussão alguns aspectos que vocês considerarem importantes. Alguém gostaria de iniciar? Alguém gostaria de iniciar? Doutor Edson, então, vai começar o nosso debate. Júlio, pode começar. Você está ligado. Se alguém quiser falar, só vai levantando a mão que eu vou anotando aqui. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Edson, sou diretor do Simers, pai da Priscila, estudante de medicina aqui da URGS. E é com preocupação que eu participo desse debate, dessa discussão, porque isso mostra o quê? Mostra que essa situação agora não é pontual. Isso aqui é uma orquestração que vem acontecendo há muito tempo, que há muito tempo o governo, esse governo, Jorge, que tu chama de democrático e que eu acho que é uma ditadura da esquerda, não é um governo democrático. Então, o que eu vejo, assim, essa orquestração há muito tempo vem tendo assim, como um dos objetivos de nocaute é a medicina, sobretudo os médicos. Veja-se bem, o ano passado o governo atropelou no Congresso Nacional a aprovação do projeto de lei que instituía ou regulamentava ou reinstituía o serviço militar obrigatório, sobretudo para médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outras especialidades, obrigando o serviço militar em zonas em locais de difícil acesso, sobretudo na Amazônia, para levar médicos para essas regiões. Esse projeto foi aprovado assim, de roldão no Congresso Nacional, e foi uma coisa que as entidades médicas, a grande maioria das entidades médicas eram contrárias, mas foi aprovado esse projeto. Não satisfeito com isso, acabou de ser aprovado agora a questão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que, na verdade, privatiza os hospitais universitários no país. E isso é uma coisa que nos preocupa, porque também pretende botar a mão na formação final dos médicos. Os médicos se formam, vão precisar de um hospital universitário, e agora com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, isso é uma questão assim, que está muito complicada, tem muitas universidades que estão sem saber o que fazer, porque vão ficar à mercê, muitas delas, de serviços privados. Vou citar um exemplo, o Hospital Universitário da UBRA, em Canoas, agora já está tendo assim, a gestão do Mãe de Deus. É o sistema Mãe de Deus que está fazendo a gestão do Hospital Universitário da UBRA. Bom, e agora tem essa questão do bônus. Então, assim, eu acho que é uma orquestração. O Bonamigo falou que esse decreto, que essa legislação que institui agora esse bônus, tem fragilidade jurídica. Eu pergunto, qual é o problema para o governo de ter fragilidade jurídica? Eles atropelam, para o governo não interessa a fragilidade jurídica, porque a lei para eles não importa, importa os interesses deles. Veja-se a questão que nós enfrentamos, o Sindicato Médico enfrenta diariamente nos municípios fronteiriços com o Uruguai, onde existe um acordo entre os dois países, Brasil e Uruguai. E o que fazem? O governo brasileiro, ao arrepio da lei, está aceitando que médicos uruguaios, sem validação de diploma, sem inscrição nos conselhos regionais de medicina, estão permitindo que médicos uruguaios que não têm habilitação legal venham fazer medicina aqui no país.
E o judiciário, o que que faz? O judiciário, ao arrepio da lei, se manifesta contrário à lei, dizendo que é legal isso. Então, quer dizer, o próprio judiciário, que deveria defender a lei, está agindo contrário à lei. E eu sempre digo o seguinte, o juiz não deve, ele pode se manifestar contrário à lei, não deve, mas pode, e é o que eles estão fazendo. Mesmo ao arrepio da lei, eles estão indo contra a lei e permitindo que médicos uruguaios trabalhem. Então, assim, ó, isso de ter fragilidades jurídicas é uma coisa que eu fico preocupado, porque o governo vai atropelar, e mesmo contra a lei eles vão instituir essas questões todas. O que eu acho, Jorge, é o seguinte, tirar daqui um movimento, eu acho que nós temos que ter, assim, ó, mostrar para o governo, tem que ser um movimento forte, que nós somos contrários a isso, e não é só os estudantes, eu acho que as entidades médicas têm que também abraçar essa causa, e nós temos que, junto com os estudantes, ir para a rua e mobilizar toda a nossa força para mostrar nossa contrariedade, porque isso é uma agressão, eu acho assim, ó, que é uma coisa inadmissível, nós não podemos permitir isso, porque senão eu acho que é derrocada total. Obrigada. Mais alguém gostaria de se inscrever? Paulo. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Cavinato, eu sou membro do núcleo acadêmico do sindicato e aluno da fundação. Eu gostaria só de fazer alguns comentários, vou me virar para frente, tá? O pessoal olha para mim. Fazer alguns comentários que teve essa discussão até esse final de semana, no e-mail da turma, né? E teve até algumas pessoas que se posicionaram a favor, próprios estudantes de medicina se posicionaram a favor. E eles levantaram alguns pontos, até que eu acho que a gente sempre tem que levar em consideração as opiniões contrárias à nossa, né? A gente não pode pegar e atirar pedra sem levar em consideração a opinião dos outros. Mas que eu vou fazer alguns comentários até pessoais e que eu acho que serve para a reflexão de todo mundo com relação a alguns pontos que eles levantaram, né? Primeiramente, o pessoal que era a favor disse que foi uma medida corajosa do governo em termos de mudar a concepção que se tem de medicina no país e uma medida emergencial, né, que isso seria tomado como uma medida emergencial para a solução dos problemas de saúde no Brasil. Né? Eu vou fazer um comentário pessoal, né, mais uma vez eu repito isso, que até eu levantei essa questão no e-mail, que eu gostaria de saber quando é que a situação da medicina no Brasil virou emergencial. Porque eu queria que ele me definisse uma data, porque para mim a situação da medicina no Brasil pública sempre foi emergencial. Né? E essa pessoa acabou não conseguindo me responder essa questão. E outra coisa é que, às vezes, a gente lida com uma questão muito utópica, pensando que vai ser uma fantasia. Que quando a gente sabe que no Brasil, a partir do momento que se institui uma lei, que teoricamente é para ser temporária, ela vai ser internalizada como uma coisa permanente. Né? Todo mundo sabe que a partir do momento que isso virar uma rotina dentro da medicina, isso vai virar permanente. Não vai ser uma coisa provisória. E vai exatamente evitar que se crie um plano de carreira bem estruturado. E vai se tomar o primeiro passo para que isso seja um serviço civil obrigatório. Né? Então, às vezes as pessoas fantasiam muito coisas que não são realidade. E acho que as pessoas que são a favor disso não sabem como é que é a realidade num posto no interior. Imagine assim, numa cidade como Porto Alegre. Acho que todo mundo aqui passa num postinho de saúde em Porto Alegre. Às vezes não tem nem como referenciar um paciente de um postinho de saúde em Porto Alegre. Né? Tem cota de exame em Porto Alegre. Imagina no interior, não vai conseguir nem pedir um hemograma. E um médico recém-formado, nem conseguindo ter acesso a um hemograma, como é que o cara vai conseguir fazer um diagnóstico? Muito complicado. E esses foram alguns dos pontos levantados, né? E, por último, só gostaria de perguntar, assim, até para o próprio Jorge, com relação ao plano de carreira, né, que já foi apresentado, né, já foi apresentado para o governo diversas vezes, mas que, até onde se sabe, sempre é colocado numa gaveta, eles pegam e colocam numa gaveta. Né, que ele comentasse um pouquinho mais do projeto que foi apresentado e como ele acha que um plano de carreira melhoraria a saúde no âmbito geral, a questão da interiorização da saúde no Brasil. Obrigado. Acho que o senhor quer responder agora? Pode ir no final? Isso, pode ser. Mais alguém? O André, depois o Cátia. Agora sim.
Boa noite, gente. Eu sou diretor do sindicato, também sou preceptor de medicina interna do Hospital Conceição. E venho acompanhando isso, já fui do movimento de residência também, venho acompanhando isso há algum tempo, assim, e me assusta um pouco o tamanho que as coisas estão tomando na questão médica. Eu tinha algumas perguntas, eu gostaria, a impressão assim da gente que está sentado aqui, a gente não tem uma ideia do movimento nacional, a gente tem uma ideia de um auditório aqui que está com metade da sua capacidade. Eu gostaria de te ouvir, bom amigo, com relação a como é que está a organização do movimento dos estudantes em São Paulo, que é o estado onde você está morando agora. A questão também importante, inclusive com um artigo da Folha de São Paulo, com relação aos diretores das faculdades de São Paulo, onde tem o maior número de estudantes e residentes, né, quer dizer, um movimento mais expressivo. E gostaria de dar um relato para vocês. A gente esteve sentado lá no Simers, acho que na sexta-feira passada, alguns de vocês estiveram aqui com estudantes de Santa Cruz, de Pelotas, Passo Fundo, Rio Grande, e São Paulo e Brasília. E foi muito interessante assim, a organização. Eu ouvi pessoalmente, eu gostaria que tu transmitisse isso, mas eu ouvi pessoalmente de um dos estudantes de São Paulo, essa organização que eles estão tendo com relação a isso, talvez até maior do que a nossa, e o grau de revolta que isso vem tendo. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, bom amigo, porque nasceu na USP toda essa... Eu gostaria que tu falasse um pouco dos bastidores, até para a gente entender um pouco da revolta dos estudantes de São Paulo, da USP principalmente. E dizer para vocês assim, não sou mais estudante, já fiz uma residência, enfim, mas acho que, infelizmente, no mundo atual, não dá mais para vocês. Eu estava vendo um acadêmico com o Harrison, me lembrei da época que eu li o Harrison. Não está na hora mais de vocês só lerem o Harrison. Eu acho que está na hora de vocês estarem amanhã, acho que é o mínimo vocês estarem amanhã às 4 da tarde. Não consigo imaginar um motivo